Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Você já se perguntou quão importante é participar de uma igreja local ou de uma comunidade? Você já pensou quão forte a família pode ficar quando ela participa de uma comunidade? Que as pessoas podem se tornar pessoas melhores? E também tem aquele ponto, né? Às vezes a comunidade pode ferir a gente e nos trazer alguns traumas. Como tratar isso? Como entender todas essas questões? Hoje, aqui em nossa conversa com o nosso convidado muito especial, nós iremos tratar desse assunto. Estamos iniciando mais um programa Edificando Famílias pela Igreja Central do Nazareno de Indaiatuba. Quero, nesse momento, pedir que você compartilhe o link desse programa com seus amigos, com sua rede de contatos, que você possa compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser tocadas e possam ouvir da palavra de Deus e que isso seja um instrumento usado por Deus para transformar vidas, para transformar corações. E nessa noite nós vamos tratar sobre a vida em comunidade ou a vida da família na igreja local. E nós estamos aqui com o nosso pastor titular da Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, nosso convidado muito especial, que está aqui com a gente hoje, pastor Silas, Daniela, sua esposa. Seja bem-vindo, pastor Silas. Sinta-se na sua casa. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Para mim é uma alegria estar aqui estreando pela primeira vez no programa da nossa comunidade, programa Edificando Famílias. Eu quero agradecer o pastor Lauro, quero agradecer toda a equipe do MEF, que ao longo dos anos tem feito um trabalho de sustentação, apoio, edificação e discipulado dos casais e das famílias da nossa comunidade. E para mim é uma alegria, eu fico muito feliz pela vida de vocês, por tudo aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, e que hoje à noite Deus possa nos conduzir aqui e trazer nesse bate-papo alguma clareza sobre esse momento que nós estamos vivendo e essa importância. Isso aqui é um papo sobre família e igreja local que tem muitos caminhos para a gente conversar, porque é uma situação bem complexa que nós estamos vivendo no nosso tempo. Então, que Deus possa abençoar e agradeço. Compartilha aí, gente. E a galera do meu devocional aí, agarrado comigo. Depois eu vou conferir lá. Se você não tiver na nossa live, o bicho vai pegar amanhã cedo. Muito bem, mais uma coisa, você pode interagir com a gente no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook. Nós temos pessoas do Ministério ali para conversar com você. Sinta-se à vontade a interagir conosco. E para a gente começar a nossa conversa aqui, todas as pessoas elas não conseguem viver isoladamente, elas sempre precisam se relacionar com outras pessoas. No mundo cristão, não é diferente. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que professam a mesma fé que a gente, que têm os mesmos princípios que a gente. E o melhor local para que isso ocorra é dentro de uma igreja local ou dentro de uma comunidade, seja como uma pessoa possa interpretar esse termo. Isso torna a família mais forte, faz com que a família esteja mais forte, o fato dela participar de uma comunidade local. Isso faz com que a pessoa realmente se torne uma pessoa melhor quando ela é participante, ativa dentro de uma comunidade, pastor? Como isso pode, como dar uma ideia de como funciona isso na vida da pessoa e da família? Amém. Isso é uma boa pergunta e é importantíssima para o nosso tempo. É que as pessoas elas não tomam tanto do que, quando nós falamos igreja local, comunidade, elas não têm essa percepção espiritual desse ambiente. O escritor Rui Barbosa, ele falou essa expressão, que a família é a célula máter da sociedade. Essa expressão célula máter é a matriz, é a primeira, é o modelo, é o padrão da sociedade. E assim, a conexão da família em si, ela é uma conexão indissolúvel. Agora, quando nós falamos sobre comunidade local, igreja local, nós não estamos falando sobre instituição. Nós estamos falando sobre pessoas, correto? Agora, olha só que coisa interessante, que as pessoas não percebem. Nós vivemos em um mundo físico, que é aquele mundo que nós enxergamos, e nós vivemos em um mundo espiritual. Quando nós falamos da sociedade, nós somos seres sociais. Quando nós falamos que nós somos seres sociais, isso é uma parte do princípio da criação.
Deus ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já tinha uma comunhão. Pai, Filho, Espírito Santo. Se eu estou partindo do princípio que a família é a célula máter, e quando nós pensamos nessa palavra célula, foi Deus quem criou a família. Agora, a pergunta é o seguinte, quem é que criou a igreja? Deus. Essa criação que Deus faz, família e igreja, isso é uma coisa que é mais ou menos assim, família não consegue viver sem igreja, igreja não consegue viver sem família. Nós costumamos dizer o seguinte, que a família é a extensão da igreja, certo? Agora, a igreja é esse ambiente espiritual, para que essa célula chamada família, ela possa ter vida, ela possa viver uma experiência de conexão espiritual, para que ela possa se manter viva. Quando nós pensamos, olha só, a própria palavra de Deus, quando ele olha para a igreja como? A própria palavra de Deus, ele fala da igreja como o quê? Como um corpo. Ó, a igreja, ele é um corpo. E esse corpo, o apóstolo Paulo lá em Coríntios, o que ele fala? Como que é constituído esse corpo? Esse corpo ele é constituído de braço, perna, mente, joelho. É um corpo, ele compara o corpo do ser humano. Células compõem um corpo. Agora, é nesse corpo que essa célula não vai morrer. Uma pessoa sem igreja tem uma metáfora que eu costumo usar, que é assim, crente sem igreja é igual o rabo de lagartixa cortado. Porque a lagartixa, ela vive sem o rabo, mas o rabo ela não vive sem a lagartixa. Mas talvez essa metáfora ela é muito complexa para esse povo hoje que não morou em sítio, não morou em roça, né? Deixa eu fazer uma metáfora um pouco mais simples. Um peixe vive fora d'água? Família pode até pensar que tem vida em si fora da igreja. Por quê? Mas vai chegar um momento que essa família começará a encontrar dificuldades na sobrevivência, que existem algumas coisas que nós só vamos ter como assim, de nutrição espiritual, emocional, em contato com a igreja local, porque é ali naquele ambiente que a nossa célula chamada família, ela se manterá viva, saudável, conectada com Deus, porque a família, ela precisa manter a sua conexão com Deus, correto? Se a gente for colocar no grau de importância, né? No grau de importância é Deus, segundo lugar família. Agora presta atenção. Se eu aqui, Dani, Mateus e Mariana. Em primeiro lugar na minha vida é Deus. Só que tem um detalhe. Se eu não estiver conectado com Deus, como que minha família vai ter saúde? Agora, como que eu vou me conectar com Deus fora do ambiente que Deus criou para mim, para que eu pudesse viver? Alguém pode falar assim, mas uma família pode viver completamente desconectada da igreja? Eu quero até abordar esse assunto mais para frente que nós vamos falar aqui. Ela pode viver, mas ela vai viver uma família capenga, uma família que vai faltar uma série de situações para que ela possa ser completa em si e, por exemplo, eu, longe da igreja e longe dos meus relacionamentos de amizades espirituais, eu vou causar prejuízo para o meu casamento, eu vou causar prejuízo para a minha relação e vou causar prejuízo dentro do ambiente familiar. Porque vai chegar uma hora que eu não vou ter mais para dar. Então, a igreja local é o lugar onde nós, como família, vamos lá e eu, como marido, eu recebo, ela, como esposa, recebe, os meus filhos recebem. E dentro de casa, o que nós fazemos? Nós vamos viver esse reflexo daquilo que é a igreja dentro do nosso lar. É isso dentro dessa pergunta que você fez, né? Agora, a família tem sido tanto alvo de Deus para edificar, certo? Agora, família também é um alvo do diabo para destruir. E é aí que as pessoas, às vezes, encontram ou têm essa dificuldade. Eu consigo viver sozinho. A pessoa esquece. Nós vamos falar aqui sobre famílias que saem da igreja mais para frente. As pessoas esquecem que, quando eu estou com a minha família dentro da casa de Deus, existe uma orquestração espiritual maligna para tentar nos tirar da igreja.
E as pessoas não pensam sobre isso. Ó, o teólogo Jaime Kemp, ele escreveu uma publicação muito interessante da família. Ele afirmou o seguinte: a família, por sua vez, é a menina dos olhos do Senhor. E Deus, ele diz assim, dispensa especial carinho e atenção a essa instituição idealizada para proporcionar ao homem e à mulher amor incondicional. Então, você fez uma pergunta aqui dos benefícios, né? Bom, se nós somos seres sociais, relacionais, e isso parte do princípio da criação de Deus, nós temos necessidades físicas que só serão supridas dentro do ambiente cristão. Ó, eu preciso de cuidados especiais, sim ou não? Mesmo depois de adulto, todos nós precisamos de cuidados especiais. É por isso que nós nos casamos. E Deus, ele constituiu a família. Por que Deus constituiu a família? Ele já fala, para que o homem não fique sozinho. Deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, para que um cuide do outro. Então, mesmo eu sendo adulto, eu necessito de cuidados especiais. Quando eu me conecto e eu formo essa instituição chamada família, essa família, agora não mais eu de forma individual, essa família vai precisar de cuidados especiais. E nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, a não ser dentro desse ambiente chamado comunidade, que nós damos os nomes de igreja, né? Então, esse ponto de vista sociológico, família, entre outros atributos, né, ela é considerada assim essa célula, né? Do ponto de vista bíblico, ela pode ser considerada a célula máter da igreja. Então, se nós somos uma célula máter da sociedade, nós somos o quê? Uma célula máter da igreja. Só que uma célula, ela não tem vida em si própria. Se eu cortar o meu braço não vai ter vida em si. Como minha família, ela não vai ter vida de Deus fora da igreja, né? Então, é nesse sentido que eu vejo a importância da comunidade local na vida da família. Eu fui criado desde pequeno na igreja. Meu pai, ele era um carroceiro, um homem muito limitado culturalmente dentro dos padrões sociais que se fala hoje. Mas o meu pai, ele era um homem que ele era uma fonte de cultura criativa, porque ele era compositor, ele falava. Mas dentro desse ponto de vista, quando você lida com essa vida eclesiástica, nós não entendíamos muito dessas coisas. A gente não entendia de muita coisa dentro da igreja, mas o meu pai, ele teve uma experiência com Deus, porque o meu pai, ele era macumbeiro, e ele era gêmeos de Cosme e Damião, e ele foi salvo na igreja batista, através da minha mãe. Agora, mesmo sem entender de muitas coisas desse mundo eclesiástico, da igreja, desse tempo moderno que nós temos hoje, nós só fazíamos uma coisa, frequentávamos o ambiente cristão. Sabe de uma coisa? Meu pai, com todas as limitações dele, o maior presente que ele deu para a família dele, para minha mãe, para todos os filhos, foi uma vida dentro da casa de Deus. Com todas as limitações que a casa de Deus, a igreja como comunidade, tinha naquela época e tem hoje. Não existe ambiente melhor para nós estarmos. Não sei se eu respondi ou se eu tenho alguma mais coisa que você queira falar. Você pode falar. O ambiente, realmente, o ambiente da igreja, do ambiente da comunidade, ele é muito importante para a família, porque eu cresci praticamente desde criança dentro da igreja também, né? Então, na verdade, a minha rotina sempre foi estar na igreja, sempre participar dos cultos e ter envolvimento nas mais diversas atividades. E isso eu trouxe para minha família, para minhas filhas, que sempre nos acompanham. Uma coisa realmente importante é a questão espiritual envolvendo isso, né? Porque a gente, da mesma forma que Deus está protegendo a família, o diabo ele vai querer destruir a família. E aonde a gente consegue uma retaguarda é quando a gente está envolvido dentro do trabalho, dentro da obra, frequentando na igreja. Aí o senhor falou um ponto importante, dos amigos espirituais, né? Que o senhor sempre fala isso. E realmente são aquelas pessoas que, se porventura eu fizer algo que normalmente eu não faço, aquele meu amigo vai falar, você está fazendo algo que não é bem assim. E ele vai te ajudar a acertar e você
alinhar novamente o seu caminho, né? Estar próximo de Deus. Isso é uma coisa que eu guardo realmente no meu coração, a importância de termos amigos espirituais nas nossas vidas, né? Você estava falando uma coisa interessante, as pessoas falam assim, a família é uma extensão da igreja, né? Se a gente parte do ponto de vista espiritual, que a família é essa célula que Deus criou, né? E a igreja é o corpo, às vezes a pessoa assim, a família é uma extensão da igreja ou a igreja é uma extensão da família? Ó, a família é uma extensão da igreja ou a igreja é uma extensão da família? Hã? É interessante isso aí. Não precisamos, não devemos escolher uma mão única. Por quê? Olha só, isso é uma via de mão dupla. Família e igreja. Há uma interdependência, uma inter-relação entre esses dois ambientes, né? Então, a família e a igreja devem cuidar, nutrir, sustentar uma a outra. A família nutre a igreja nutre a família. É assim, uma não vive sem a outra. Porque ao mesmo tempo que eu sou uma célula, nós fazemos parte da igreja. Nós, como família, nutrimos a igreja. Mas não é só daqui para lá, é de lá para cá. Então, é uma via de mão dupla, né? Para cada espaço escuro, né, insalubre do nosso mundo caído, que ele seja iluminado, salgado pelo governo eterno de Deus. Então, quando nós falamos assim, nós estamos conectados à igreja, nós estamos dentro dessa via de mão dupla, que um não dá para se desconectar do outro em hipótese nenhuma. Muito boa colocação, né? Bem interessante. Realmente a gente recebe, a gente pode como família dar, mas a gente vai receber muito também da igreja. E por isso a importância de estar conectado. A igreja ela oferece um ambiente de transformação, de cura, de libertação. E existe casos de pessoas, pastor, que realmente eles recebem tudo isso dentro da igreja, mas não existe uma transformação genuína no seu coração. E aquele tipo de situação, que ele dentro da igreja ele é um bom servo, um bom cristão, mas quando ele está fora, em sua casa, com sua família, ou mesmo em algum outro lugar, acaba dando mau testemunho, mau exemplo, fazendo às vezes com que filhos não queiram estar com os pais na igreja, fazendo com que amigos ou parentes, né, não queiram estar junto. Por quê? Ele se mostra dentro de uma forma num local, mas fora não. Como lidar com essa situação? Como essa pessoa realmente ela tem uma transformação genuína na sua vida? O que está faltando nesse caso? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, pastor. De fato, se a gente fosse responder essa pergunta assim, pessoas que se afastam da igreja, pessoas que frequentam a igreja, mas que ela não tem a sua vida transformada, a igreja, de fato, ela é um ambiente de aprendizado, né? Quando eu olho a igreja lá no passado, nós não entendíamos muito sobre esse ambiente que a gente frequentava. Se eu falar para vocês aqui que eu me lembro, e o pessoal de 50 anos, de 45 para cima, 45, 50 anos que está em casa aí, e que está me ouvindo falar isso, eu posso até fazer essa pergunta para você. Quais eram os conflitos da igreja na nossa época de adolescente? Não existia. Não existia, porque a gente passava pelo processo de transformação e de conversão, que a gente entendia que a gente largava tudo, houve uma transformação, eu tenho Deus na minha vida e agora eu vou servir a Deus. Bom, nos últimos 30 anos para cá, se a gente fosse olhar isso aqui, que tipo de situação enfraquece essa tipo de situação enfraquece a família? Claro que enfraquece a família. Agora nós precisamos entender o seguinte, que nós vivemos um outro mundo. Nós temos hoje na nossa sociedade famílias disfuncionais. E essa disfuncionalidade da sociedade, ela cai para dentro da igreja. Agora, existem muitos fatores que impedem as pessoas crescer, amadurecer e aproveitar essa possibilidade de aprendizado e crescimento humano. Porque o relacionamento, a palavra de Deus fala assim, ó, como ferro afia o ferro, assim é o homem ao seu amigo. É impossível você ter uma relação de amizade e não ter atrito. Agora, o atrito ele serve para quê? Serve para afiar. Ao mesmo tempo que a igreja ela é um ambiente de restauração, ela é um ambiente de cura, a igreja também ela é um ambiente que oferece confrontação. Confrontação. E essa confrontação, base o quê? É a base das nossas relações. Porque a igreja é uma grande família.
E se a igreja é uma grande família, o que, que acontece? O sujeito ele vem para lá. Então, qual que são as disfuncionalidades na igreja hoje do nosso tempo, quando a gente enxerga essa situação? Na igreja chega, por exemplo, um casal que é segundo casamento. A pessoa ela vem no culto, ela é tocada, Deus fala com ela, glória a Deus, aleluia. Só que ela volta para dentro de um lar com toda a disfuncionalidade. Então, a gente tem que tocar nesse assunto, às vezes, sobre essas pessoas que às vezes não crescem, né? O que os pais devem fazer para mudar essa situação? O ideal seria o seguinte, que todos nós enfrentássemos de frente todas as situações de conflitos que nós temos dentro desse relacionamento social chamado igreja, desse ambiente, e fala assim, eu vou romper todo quanto é tipo de barreira para que eu possa crescer. Mas nós sabemos que não é isso que acontece. Hoje nós vivemos numa sociedade dentro da igreja, e você já deve ter presenciado isso, o adolescente ele está namorando, ele acabou o namoro, o pai se sente ofendido, sai da igreja. Agora, lógico, esse pai saiu da igreja, essa mãe saiu da igreja, quando acontece uma situação dessa, você sabe, ali dentro daquele ambiente familiar, existem muitas coisas que precisam ser restauradas, curadas, observadas, dirigidas, que não foram. Porque a pessoa, ao mesmo tempo que ela está dentro da igreja, ela não se permite ser amada e amar. Nós temos um lema dentro da nossa comunidade que a gente fala assim, é um lugar para amar e ser amado. Quando a gente fala um lugar para amar e ser amado, né, um ambiente acolhedor, isso é muito mais profundo, porque a pessoa fala assim, amar e ser amado, às vezes ser amado vai implicar eu me expor, eu me relacionar com você de forma transparente, mostrando quem realmente eu sou. E dependendo do passado dessa família, da situação que viveram, eles não querem isso. Se expor, se colocar. E também, por outro lado, a igreja, às vezes, e depois eu quero tocar sobre esse assunto, quando a gente fala assim do ambiente acolhedor. Hoje são muitos os conflitos relacionais que nós enfrentamos na sociedade, porque você fala assim, pastor, de onde vem isso? Bom, isso vem o seguinte, se a pessoa veio de um lar disfuncional, nós sabemos que existe uma matriz de comunicação dentro do lar desde quando nós somos pequenos. E aqui eu estava olhando o seguinte, ao nascer, né, a família, o principal meio social humano, que costumamos chamar de célula, né, eu estava olhando aqui o seguinte, o homem, né, o homem só pode conhecer e reconhecer adequadamente o mundo em si a partir das suas relações. Então, o que acontece? Quando vem o isolamento, olha só, o isolamento, a solidão pode até matar, sabia? Pode até matar. Mas o que massacra mais uma pessoa é querer viver isolado, não aceitando a ajuda de ninguém. Diante disso, é suicídio. Então, existem muitos pais hoje que tomam decisões precipitadas, se afastam da igreja por causa de um conflito relacional, e o que era para ele aproveitar? Ele não entende que esse ambiente é um ambiente que ele está o quê? Ele está sendo aperfeiçoado. Aí você fala assim, pastor, mas por que as pessoas não aceitam? Porque nós vivemos numa sociedade midiática. Nós vivemos numa sociedade que não dá tempo o aprendizado. O próprio casamento, se tornar uma só carne, correto? Se tornar uma só carne até dentro do casamento aqui é um processo, nós temos 23, né, de casado, 22 anos de casado. Esse se tornar uma só carne já vai 22 anos de jornada. E a nossa sociedade é uma sociedade o quê? É uma sociedade fast food. Aí a moça lá, ela teve um relacionamento, ela se frustrou, larga o cara e sai, larga o cara e sai. Aí quando ela chegou a casar, ela teve 5, 6, 7, 8 relacionamentos. Quando ela vem para dentro desse ambiente chamado igreja, o primeiro conflito que o filho tem em um departamento infantil, o que ela faz? Ela vai lá, dá uma beliscão na prefeitura, na professora e fala, minha filha não vai ficar aqui. Por quê? Porque ela não está acostumada com processos.
A nossa sociedade é uma sociedade que não está acostumada com processos. E o crescimento nesse ambiente de aprendizado espiritual, social e espiritual, tem um processo. Porque eu não quero me submeter ao processo, o que eu faço? Eu me afasto. Como as pessoas se afastam do relacionamento? Viu? Sabe o seguinte, está muito complicada essa relação. Vamos cada um para o lado, vai ficar mais fácil? Só que nós aplicamos esse processo em quê? Em todas as áreas da nossa vida. A dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque de 30 anos para cá, lógico, essas famílias mais modernas agora, aí nós temos aquelas famílias que passam por conflitos com os adolescentes, que não querem expor. Isso vai acontecendo o seguinte, né? As pessoas vão se afastando, as pessoas vão fugindo. Por quê? Porque as pessoas não querem passar pelo processo. E o processo, às vezes, ele é o quê? Ele é doloroso. Você fez uma pergunta aqui, né? Sobre essa questão de... você falou, a igreja é o local de aprendizado e transformação. De fato, eu não conheço um lugar, nenhum no mundo, melhor do que a igreja para transformação e aprendizado. Agora, a grande questão é o seguinte: nós temos que estar dispostos de fato. Fala assim, não, eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu não vou fugir. Não é fácil. Nós não devemos julgar. Por que nós não devemos julgar? Porque é assim, gente, olha, essa sociedade disfuncional, existe uma coisa que eu chamo de matriz de aprendizado. Quando uma pessoa chega dentro de um casamento, constitui essa família que chama família celular, muitas famílias já começam com muitos problemas. E não deram tempo de fazer todos os processos, passando por processo certinho. Tem pessoas que saem de casa para casar, para fugir do próprio ambiente familiar, que está deturbado. Pessoas que saem de casa porque teve violência sexual, violência verbal, agressão, isolamento. Agora você imagina, tudo isso cai aonde? Dentro da igreja. Então, não é fácil, mas é possível. Por quê? A igreja talvez não vai ter todas as respostas para os conflitos de imediato, porque não é sempre que, se você procurar uma igreja pequena de 10, de 15, de 20 pessoas, nós somos uma igreja de 1.500, aqui nós temos um psicólogo, aqui nós temos pastor de casais, aqui nós temos pastor de criança, mas quando nós falamos nessa comunidade em si, o sujeito, ele está lá numa igreja de 50 pessoas, e de repente teve um problema lá em casa grave. Nós temos que contar com a graça, com a misericórdia, com o milagre de Deus, para que essa pessoa possa permanecer mesmo, e não abandonar a fé, e não abandonar esse local chamado igreja. Esse tipo de situação enfraquece a família? Sim, né? O que os pais devem fazer para mudar essa situação? Bom, a igreja é a família de Deus. Sim? Agora, a minha família é perfeita? Não. A minha família passa por conflito? Passa. Você já teve conflito com a Fernanda, com seus filhos? Já pensou Sim. em separar alguma vez, mesmo sendo crente? Não, pensar em separar não, mas conflitos já tivemos. Então, eu já tive conflito já, correto? Agora, todos nós, em algum momento de conflito na vida, passa aquele pensamento assim, puxa vida, será que eu casei certo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas a família, como é algo indissolúvel, e nós temos essa conexão de alma, a gente permanece firme, a gente persevera, correto? A igreja é a família de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo. A mesma conexão que eu tenho com a Dani de esposa, como família, é a conexão que eu tenho com você como irmão. Agora, se eu não abandono a minha família, por que eu abandono a outra família? Por que eu vou abandonar você? É isso que as pessoas não pensam. É isso que as pessoas não pensam, que quando acontece um rompimento com essa questão da família, da igreja, isso é um rompimento espiritual, isso é um rompimento relacional, isso é um rompimento emocional, isso é um rompimento psíquico, físico, emocional, espiritual, e isso causa um grande prejuízo do lado de cá.
Muito grande. E aí você já viu. Vamos imaginar uma situação. Aconteceu um problema com alguém aqui na igreja e fala assim, chego para minha esposa em casa e falo assim, ó, tive um problema lá, tô abandonando tudo, viu? Chega! É que eu tô olhando a igreja como uma instituição. Igreja é tudo igual. Não. Eu tenho que olhar a igreja como família. E aí muda tudo. A família qual eu faço parte, né? Exatamente. Exatamente. Né? Tem o outro lado da situação também, né? Tem aquelas famílias que realmente elas viveram uma transformação grande dentro da casa, dentro da igreja, elas vivem, estão há muito tempo e tiveram uma vida estabilizada, uma vida transformada, uma história de vida diferente que pode às vezes ser citada até como exemplos. O senhor conhece algumas histórias assim para contar para a gente de pessoas que realmente tiveram transformações e prosperaram na sua vida e na sua família? Com certeza. Olha só, dentro da nossa comunidade nós temos muitas histórias extraordinárias. Muitas histórias extraordinárias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Meu sogro se converteu nessa comunidade. Fumou durante quanto tempo, seu pai? Quando ele se converteu, ele já não fumava mais. Não se fumava, mas ele fumou durante muitos anos. Afastado de Deus, afastado de igreja, pouco relacionamento, tudo. Quando meu sogro veio para a igreja era onde? Na 11 de junho. Olha só para você ver. História de pessoas que se conectou com Deus e se conectou com a igreja. Não é somente essa restauração espiritual, porque a conversão, ela é uma restauração do homem interior que restaura a nossa humanidade perdida. Porque quando nós estamos desconectados de Deus, olha só, eu como marido desconectado de Deus, eu estou morto. Eu sou um defunto. Eu tenho olhos, mas não vejo. Eu tenho ouvido, mas não ouço. Eu tenho perna, mas não ando. Eu tenho braços, mas não apalpam. Não é assim? Eu tenho um nariz, mas não cheira. Eu tenho uma conexão com a minha família morta. O meu sogro, ele tinha uma conexão com a família, uma conexão morta. A minha sogra pegava a santa, levava de casa em casa nessa cidade para fazer romaria e ela dava passe em gente nessa cidade, né? E quando foi restaurado, o que aconteceu? Mudou completamente a vida da família. Meu pai mudou completamente. Nós temos história aqui na igreja, muito interessante, de homens que chegaram aqui e estavam passando por processo de divórcio. Divórcio, olha, para você ver como que é esse negócio da história da igreja, né? Com todas as deficiências que a igreja tem, com todas as dificuldades que a igreja tem, a igreja como família, certo? O sujeito chegou aqui na época do pastor Mateus. Pastor, estou passando por um processo de separação, estou precisando de Deus. Ah, é? É. Conheceu o evangelho, foi discipulado, se batizou. Sabe o que ele falou para o pastor Mateus? Ele falou, pastor, eu percebia que lá atrás, na minha família, sabe o que acontecia? Eu não era uma pessoa certa para aquela família. Ele foi lá, pediu a mulher em casamento de novo, que é o irmão Jamir e a irmã Sônia. Ele pediu a Sônia em casamento de novo. Ele conta até essa história, é muito engraçada. Foi no cartório e casou de novo com a mesma mulher. E o juiz até brincou com ele, mas o senhor vai casar de novo com a mesma mulher? Ele falou, com a mesma mulher, só que agora é diferente. Quem é o pastor de crianças dessa igreja hoje? Eliton, filho do irmão Jamil. O que é que os filhos do pastor Eliton faz nessa igreja juntamente com o pai e a mãe? Serve a Deus nessa comunidade. A igreja, como família, existe esse grande paradoxo. É mais ou menos assim. Com a família, relacionamento Silas, Daniela, parente, sogra, sogro, tio, tia, irmão. Vai acontecer atrito, vai acontecer discussões, vai acontecer rompimento e reconciliação, vai acontecer e pode acontecer feridas e ferimentos em determinado momento, correto? Só que sem essa família, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não seria o que eu sou hoje, eu não construiria o que eu construí hoje, eu não teria a influência que eu tenho hoje. Tudo isso foi através do quê? Através da família. Com a família, eu corro o risco de me ferir. Sem a família, eu não vou ter possibilidades de ter
vida abundante e de ter resposta para todas as minhas necessidades espirituais, físicas e emocionais. Solidão é suicídio. Agora, você falou assim, imagina uma situação, se o irmão Jamir não tivesse conhecido a igreja. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Meu pai, lá no passado, se converteu. Imagine se meu pai não tivesse levado esses filhos com todas as limitações dele para a igreja. Era 10. Era 10. E aí entra um princípio na família que precisa ser resgatado, que é a honra e a autoridade. Porque há uma fase da vida dos filhos que o pai precisa também ter autoridade para isso. Porque tem muito pai que quer direcionar a família, mas não tem autoridade. Porque o pai fala, e aí o filho fala, mas o senhor não faz, por que eu tenho que fazer? Meu pai pegava todos os filhos e a gente falava assim, por que eu tenho que ir para a igreja? Ele falou assim, não é porque, é porque eu estou mandando e vamos e acabou. Lá na frente você vai entender. Também ele não tinha aquela teologia para explicar para a gente. Ele só falava assim, sem Jesus a gente não faz nada nessa vida. Por quê? Porque ele passou por uma grande transformação que só Deus fez na vida dele. Meu pai não tinha capacidade para dar orientação sexual para os filhos. Como que era o aconselhamento sexual que meu pai dava para os filhos? Mesmo sendo cristão. Ele sentava com 5 filhos na sala e ele falava o seguinte, ó, cuidado com as cabritas dos outros aí, viu? Porque o que eu não quero para as minhas, eu não quero para os outros também. Vocês seguram a onda de vocês aí. Era assim que meu pai falava para a gente. Mas meu pai confiava plenamente que Deus ia cuidar dos filhos dele. Que Deus ia dar direção para os filhos deles. E deu. Porque todos os filhos do meu pai hoje, todos os netos e os bisnetos servem a Deus. Servem a Deus. O que foi isso? Não foi intelecto. Não foi isso. Hoje em dia, o sujeito vem para a igreja, né? Qualquer coisinha tá espanando. Então, hoje, as nossas famílias, os homens hoje, são muito Nutella, são muito floco de neve, não aguentam um grito, sabe? Está chorando, está se desmanchando, está abandonando. E os filhos ficam sem referência. Né? Os filhos sentem a situação, né? Não, sente demais, porque olha para a cara, desculpa a expressão, da ameba, e fala assim, o que esse homem quer? Já passou por igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Se situa, meu querido. Você que é da Assembleia de Deus, você que é presbiteriano, porque aqui eu estou falando para todo mundo. Você que é batista, honre seu pastor, honre sua liderança, confie em Deus, confie na orientação desses homens, que Deus vai te guardar. Esses homens, eles podem ter até as suas falhas, mas porque você confia e você honra e você mostra para os seus filhos, é aqui que nós temos que ficar, Deus vai usar todos os recursos espirituais e não vai deixar os seus filhos se perder. Deus, por causa da fé, da honra e da integridade do meu pai, Deus ele criou caminhos através da sua soberania e que fez com que todos os filhos hoje servissem a Deus. Nós não vamos ter todas as respostas. E dos 10 filhos, 3 são pastores, é isso, né? Dos 10 filhos, 3 são pastores e uma é casada com um pastor. Um é regente de orquestra, toca em orquestra. Todos servem ao Senhor. Então, meu pai tinha todas as respostas? Não. A igreja tinha todas as respostas? Não. Aí entra uma coisa chamada confiança em Deus. Honra, respeito e fala assim, eu sou um pai de família, Deus constituiu esse lar e Deus projetou um ambiente para que essa família pudesse crescer e se desenvolver. E esse ambiente chama-se igreja. É para lá que eu vou e eu vou confiar em Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos confiar em Deus e confiar nos milagres de Deus. Porque essa relação família-igreja, isso é uma relação espiritual. E o diabo, ele vai usar todas as ferramentas dele para tirar você o quê? De onde? Da igreja. Pastor, o que eu faço? Você arrumou encrenca com alguém na igreja? Deixa eu te dar uma dica aqui. Como que a gente cresce nesse aspecto?
Aqui, ó, tá o meu amigo aqui, ó. Quantos anos a gente se conhece? Mais de 20, né? Mais de 20 anos. Atritou? Nós temos duas escolhas. Ou eu arrumo minha cara, ou ele arruma a cara dele, ou a gente troca de amigo. Agora, se eu tô caminhando com esse cara há 20 anos, você acha que eu vou abrir mão desse relacionamento por causa de um atrito, de namoro de filho? Hã? Acho que faz 25, 26 anos. 25, 26 anos. Agora, existem pessoas que não olham isso, que essa construção leva tempo, né? Com certeza vocês já passaram situações aqui que eu, como pastor dessa igreja, vocês já se viram em situações chateadas, sim ou não? Sim, com Agora, certeza. você vai perder todos os amigos de 25 anos por causa de uma situação? É isso que você não pensa, querido. Você está lá na sua igreja batista, na presbiteriana, na Assembleia de Deus, na igreja lá, não sei que igreja que você está. Aí você tem uma relação de 5, 10, 15, 20 anos. E você deixa um monte de amigo, pessoas 10, top, que não tem nada a ver com o conflito que você arrumou. E eles vão pagar o preço de ter agora o distanciamento desse relacionamento por causa de orgulho. Por causa do você... E outro detalhe, hein? Muitos conflitos relacionais dentro desse ambiente chamado igreja é por causa de falta de maturidade e falta de expectativa errada, né? Expectativa errada. Então, gente, eu ficaria aqui a noite inteira falando de histórias de famílias extraordinárias que tocaram a minha vida. Nessa nossa comunidade que estão aqui, eu posso falar muitos aqui, ó, pastora Márcia, pastor Lauro, pastor Ellington, pastor Márcio, famílias José Geraldo, Jailson, e famílias que saíram dessa comunidade estão em muitos outros lugares, abençoando centenas de vidas. Por quê? Porque o ambiente da igreja não existe lugar melhor para o desenvolvimento e o crescimento da família cristã. Tem uma afirmação que eu li do pastor Hernandes Dias Lopes que diz assim, olha: os valores do mundo trazem a competição, a disputa, a luta pelo poder. Tem gente que entra na comunidade e busca poder, grandezas e posições. Querem se destacar, querem dominar, querem poder e não serviço. Infelizmente, nas igrejas, eventualmente ocorrem situações como essas. Pessoas buscam poder, buscam prestígios e às vezes acabam ferindo outras pessoas. Sim. Essas feridas, às vezes, elas não são tão grandes, mas existem feridas maiores que afastam a pessoa da igreja. E o pior, afastam essa pessoa da comunhão com Deus. Como tratar essa situação? Como restaurar isso, pastor? Porque isso é uma situação que, infelizmente, acaba ocorrendo dentro das igrejas. Sim, acontece. Acontece, já aconteceu na nossa comunidade, né? Toda pessoa que serve a Deus, é lógico que o pastor Hernandes Dias Lopes está falando isso aqui mais voltado para esse aspecto da liderança. Ó, toda pessoa que está dentro de uma comunidade servindo, parte do pressuposto e do princípio o quê? Que essa pessoa é uma pessoa madura e mais saudável, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Infelizmente, dentro desse ambiente chamado igreja e família, nós não vamos encontrar pessoas, e a gente tem que lidar com isso, né? Você fala assim, como lidar com isso? Não são todas as pessoas que estão, às vezes, servindo na comunidade dos santos que estão saradas. E nesse aspecto aqui é uma coisa muito importante. Como nós, como igreja, nós cometemos erros no passado. Pessoas na nossa comunidade foram feridas por causa da liderança. Eu já feri pessoas. E vou falar uma coisa para vocês. Não existe coisa que machuca mais o meu coração. Eu já chorei, já fui para as lágrimas, já quando eu lembro, mexe com a minha emoção de eu saber que pessoas, né, assim, que saíram por causa de uma situação que eu fui tratar de um jeito e tratei de forma equivocada. Nós somos seres humanos. Agora, nós vamos encontrar todas as pessoas que servem na igreja prontos? Não. Eu sou pastor nessa igreja há 17 anos, eu não estou pronto.
mas eu me sinto preparado depois de 17 anos. Cometi erros no passado com pessoas, eu machuquei pessoas? Machuquei. Qual foi a minha atitude? Tentei restaurar. Não conseguiu a restauração, talvez para estar no mesmo lugar, mas nós temos que liberar o perdão e nós temos que tentar recomeçar em outro lugar. Por quê? É mais ou menos assim, gente. Existem situações dentro da família, pastor Lauro, que nós sabemos disso. É impossível um casal permanecer junto. Porque as situações ali foram muito graves. Afetaram a própria identidade da esposa. A pessoa ela foi ferida, ela foi maltratada. Por exemplo, uma situação de violência dentro do casamento. E aí essas pessoas nos procuram. Infelizmente é isso. Não é possível mais viver junto. Certo? O que é que nós fazemos? Nós procuramos o quê? A restauração. Procuramos a restauração. Porque é mais ou menos assim. Vamos imaginar que eu tenho uma decepção muito grande com o meu filho, correto? Muito grande. Eu deixo de amar o meu filho por causa dessa decepção? Não. Deus não nos deixa de amar por causa dessas situações de conflito que nós enfrentamos. Existem situações de conflito dentro de uma família que é possível caminhar junto depois. Existem situações que não. Assim é a igreja. Eu vou dar um exemplo para você. Paulo e João Marcos. Olha só. Disse que eles em um determinado momento enfrentaram um grande conflito. Uma discussão pesada, calorosa. Diz que Paulo foi para um lado, João e Marcos foi para o outro lado. Mas eles continuaram servindo a Deus. Diante dessas situações de pessoas que são feridas na igreja, essas pessoas elas devem procurar um ambiente para que elas possam se sentir acolhidas, porque elas continuam sendo filhas de Deus. Mas elas devem procurar a restauração. Graças a Deus, algumas pessoas que me feriu e que eu feri, eu alcancei a restauração. Nós não caminhamos junto hoje, mas quando nós encontramos, a gente toma café junto, a gente conversa, a gente dialoga, eu ligo, como que você tá, tudo. Nós nos encontramos porque nós somos o quê? Filhos do mesmo pai. Nós somos filhos do mesmo pai, né? Agora, como evitar isso? O ideal é que dentro dessa família cristã, é mais ou menos assim. Vamos imaginar, minha esposa está aqui. Aí ela está com um problema de saúde. E a imunidade dela está muito baixa. Aí eu levo ela lá para o hospital, correto? De repente vem uma enfermeira com a maca. Eu coloco ela na maca. Mas quando eu olho a pele da enfermeira, está com vitiligo, está com mancha, está com contaminação. Aí eu falo, espera um minutinho só. Minha esposa está com a imunidade baixa, certo? E a pessoa que está tão doente quanto ela está empurrando ela na maca? Geralmente essas questões acontecem, por que acontece? Porque às vezes dentro dessa família cristã, dessa comunidade chamada igreja, nós colocamos pessoas que não estão preparadas para estar no lugar de cuidado. E como elas não estão preparadas, o que acontece? Elas vão ferir pessoas. Elas vão machucar pessoas. Pessoas machucadas machucam. Pessoas feridas ferem. Pessoas agredidas agridem. Então, por que ela faz isso? E às vezes você fala assim, mas pastor, por que às vezes essas pessoas, essa colocação do pastor Hernandes Dias Lopes, por quê? Porque existem pessoas que vai para uma comunidade e ela chega ali, por exemplo, com algumas questões emocionais não resolvidas. Por exemplo, de atenção, de carinho, de acolhimento. E ela encontra resposta a essas necessidades onde? No serviço da igreja. Aí a pessoa chega na comunidade e fala assim, vem aqui, você vai ser um obreiro, você vai ser um líder disso, um líder daquilo. Bom, se uma pessoa ela precisa de atenção, de acolhimento, se ela precisa ser reconhecida, existe lugar melhor de destaque para que ela possa ter essas necessidades supridas?
Ela está ali, cuidando de pessoas, mas ela está usando aquele ambiente de trabalho também para o quê? Se curar. Aí ela, por exemplo, assim, não sabe lidar com abandono. Ela não sabe lidar com rejeição. Ela não sabe lidar com certas situações. E naquele momento que ela está cuidando da pessoa e que ela enfrentou aquele conflito, porque ela tem um registro mental, porque nós temos uma coisa chamada plasticidade neural, aí onde entra o conflito e onde é para acontecer o quê? O crescimento, onde é para acontecer o cuidado, onde é para acontecer o acolhimento, acontece o quê? A fissura, a fratura, a separação. O ideal é que nós, líderes, existe uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. A vida do pastor Márcio, da nossa liderança, e nós temos trabalhado muito isso. É que uma pessoa, para ela estar dentro de qualquer ministério dentro da comunidade, ela esteja completamente sarada. É que ela seja perfeita? Não. Que ela esteja sarada. Sarada como? Vamos imaginar que a pessoa passou por um processo de separação. Como que está isso na sua vida? Uma pessoa que está com problemas financeiros. Como que está isso na sua vida? Uma pessoa que sofreu uma violência sexual. Uma pessoa que sofreu um abandono. Ela é perfeita? Não, porque todos nós estamos num processo de vir a ser. O perfeito ainda não irrompeu. A plenitude ainda não irrompeu. O que é a conversão? A conversão é esse processo cotidiano que eu me coloco nas mãos de Deus para que eu seja moldado e transformado. O ano que vem eu serei um pastor melhor do que hoje, certo? Nós somos barro mole. Então, para que essas fissuras aconteçam menos, para que esses rompimentos aconteçam menos, nós temos que observar quem são as pessoas que está cuidando. A igreja é mais ou menos assim, gente. A igreja é um grande hospital. Pastor Mateus, ele teve aqui semana passada, ele usou uma expressão comigo e com o pastor Márcio que eu nunca esqueci. A igreja tem pessoas com problema de cegueira, manco, pessoas, às vezes, que problema na fala, espiritualmente falando, correto? Que essas pessoas talvez nunca serão curadas, mas elas vão entrar no céu. Mas essas pessoas nunca também estarão na igreja para cuidar de outras pessoas. Elas vão ter que ser cuidadas sempre. O erro que nós cometemos é achar que a pessoa está há muito tempo na igreja, ela está preparada para cuidar de alguém. Nem sempre é assim. No hospital, você vai encontrar todo tipo de profissional. Por exemplo, uma enfermeira está no hospital há 10 anos, ela está preparada para dar receita? Não. Ela vai ser enfermeira a vida inteira. A não ser que ela faça medicina. Como que nós fazemos na igreja? Puxa vida, o irmão está aqui há 10 anos, já está na hora do irmão ser um diácono. Não é assim? Mas esse irmão não foi chamado para ser diácono. Ele foi chamado para ser um porteiro, ele foi chamado para cuidar do estacionamento, ele foi chamado para cortar a maçã das crianças lá, e Deus está usando ele daquele jeito, daquela maneira, e ele está feliz. Então, quando Deus ele olha para a igreja como um corpo, nós temos que entender que o corpo de Cristo é assim. Cada um tem uma função. Quando nós trocamos as funções, nós começamos a ter problema. Por quê? O próprio apóstolo Paulo fala que o corpo, bem ajustado, bem cuidado, o que ele faz? Ele cresce. Ele cumpre o propósito dele, né? Então, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar discernimento, né? Equilíbrio, para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais de fato, né? Às vezes, dentro de uma comunidade, não é a capacidade, não é a habilidade, é o coração. Você lembra de Samuel quando foi na casa de Jessé? O que Deus disse para Samuel? Samuel, você está olhando o exterior, você está olhando como os homens vê, mas eu olho o coração. Então, às vezes, chega uma pessoa com habilidade, fala bem, comunica bem na igreja, isso e aquilo. O que nós fazemos? É bom receber pessoas assim na comunidade? Glória a Deus. Mas nós temos que olhar o principal, o coração. Não é assim? O coração. Coração,
fidelidade, e assim nós vamos ter. Nós vamos ter pessoas o quê? Saradas, cuidadas, né? De repente, é uma pessoa que ela não tem muita habilidade, mas o amor, gente, o amor, não existe ferramenta dentro de uma comunidade mais poderosa do que o amor. Não existe. O cara pode ver o pregador que for nesse Brasil, mas o cara pode pregar a mensagem que for. Não existe mais poderoso do que um abraço carinhoso. Não existe ferramenta mais poderosa do que um olhar com aceitação, um olhar com significado, um olhar com admiração. Um olhar com admiração, um olhar de amor. Nós precisamos do que faculdade? Nós precisamos de que treinamento? Nós precisamos de um coração segundo o coração de Jesus. E é isso que é a igreja. Um coração transformado, né? Amém. É isso que nós precisamos. Pastor, depois de praticamente 6 meses com a igreja distante dos seus membros, agora neste final de semana, neste domingo, a igreja vai retornar à atividade, logicamente com as precauções necessárias, com os membros que irão retornar ao culto presencial. Certo. O que o senhor, como está a expectativa do senhor com relação a isso? E quais assim as recomendações que o senhor daria àquelas pessoas que estão desejosas a voltar e aqueles que também estão um pouco temerosos? Existe uma coisa muito importante aí, como nós estamos falando de família e comunidade, que a gente tem que entender o seguinte: todas as famílias que estão afastadas da igreja durante 6 meses e meio, você precisa procurar, primeiro, você precisa procurar uma maneira de se reconectar com a comunidade. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele é muito importante, porque isso aqui não é um culto, isso aqui é um bate-papo de importância, tudo isso aqui, correto? Mas o culto online, ele é uma ferramenta para a gente se conectar através do ensinamento e da orientação e do discipulado. Mas o culto online, ele não substitui o culto presencial. Por exemplo, não dá para você viver uma vida abundante com tudo aquilo que essa família celular precisa, que Deus criou, somente com culto online. Então, nós vamos precisar, você como pai de família, você como mãe, você como membro da sua comunidade, lógico que nesse momento você vai ter que escolher talvez um culto ou 2 cultos nos meses, mas o meu conselho, a minha orientação é que o mais rápido possível, se a sua comunidade, se a sua igreja está colocando essa disposição de você estar na igreja, que você volte o mais rápido possível. Por quê? Porque essa família pode morrer. Nós estamos tendo um aumento significativo de violência familiar, separações, rompimento entre pais e filhos, crises relacionais profundas. Por quê? Porque nós estamos desconectados da comunidade cristã. Então, deve voltar o mais rápido possível. E a minha expectativa para domingo é assim, o meu coração tá... Hoje eu fui caminhar no parque, chorei, eu estava ouvindo uns hinos antigos, né? Estava ouvindo o autor da minha fé, estava ouvindo músicas de comunhão, e eu comecei a pensar nesse momento aqui, e comecei a chorar, chorei, enxuguei as lágrimas, a pessoa que estava andando no parque ali não entendeu, e eu escuto o louvor antigo, né? Eu escuto o louvor alto, que eu coloco o celular aqui e coloco no último volume, né? Aí eu comecei a andar debaixo dos eucaliptos ali, comecei a chorar, tudo, né? Lembrando desse momento e lembrando do nosso retorno. A minha expectativa é das melhores, eu estou muito feliz. Deus tem sido fiel para com a nossa comunidade. O mais rápido possível nós voltarmos assim com as nossas atividades. Nós estamos voltando assim em segurança. Quando eu falo que você deve voltar o mais rápido possível, lógico, dentro dos parâmetros de segurança, nós estamos usando uma frase aqui que nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos prontos e preparados para receber vocês, desde que vocês estejam prontos e preparados. Né? Então, venha, mas venha se você se sentir seguro. Pastor, não estou me sentindo seguro. Tudo bem, vai chegar o momento, mas o meu conselho é que você
retorne à sua comunhão, à vivência da comunidade, porque nós não podemos viver sem esse ambiente chamado igreja local. Depois de 6 meses e meio, é um novo tempo. Você que vai voltar, você talvez possa estranhar um pouquinho. O nosso culto não vai ser mais um culto de 2 horas, é um culto de 1h20, no máximo 1h30, porque mudou tudo, né? No máximo 1h30. E você vai ter coisas novas que você vai ver aqui, que você vai achar diferente. Eu estou com uma expectativa grande. Todos nós estamos ansiosos por esse domingo, né? Na expectativa de que as pessoas realmente retornem para a comunhão dentro da casa do Senhor, dentro da nossa igreja, né? E que possa ser um momento realmente de bênção para nós, para o Senhor, pastor, que seja um momento de que o seu coração do Senhor realmente seja preenchido de alegria, né? Com o retorno das pessoas. E para nós, como liderança, também possamos ver as pessoas que estão distantes do físico, né? Há muito tempo de nós. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pela presença aqui hoje, por tudo que o Senhor falou, da importância da igreja na vida da família, né? A gente viu dentro daquilo que o Senhor comentou, que a família, se ela não tem uma sustentação, ela não tem às vezes um suporte, onde recorrer no momento de tribulação ou de dificuldade, ela vai acabar se desfazendo, se diluindo. E a igreja ela pode oferecer esse suporte para as pessoas, para as famílias, para que elas possam ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante. E isso é muito importante e da forma que o senhor colocou, ficou muito bem entendido. Nós devemos realmente participar da igreja. Você que é membro da nossa igreja, nós estamos aqui para recebê-lo a partir desse próximo domingo. Você que não é membro da nossa igreja e nos assiste, nos acompanha, que você frequente a igreja com o seu pastor, frequente a sua comunidade, seja leal ao seu pastor, seja leal à sua comunidade, esteja junto, fortaleça, trabalhe na obra do Senhor, esteja disposto a fazer o trabalho que Deus designou para você. Seja fiel à sua igreja, ao seu pastor, à sua comunidade. Deus vai honrar você onde você estiver, da mesma forma que Ele tem honrado a gente aqui. Amém. Você falou um negócio interessante, deixa eu só dar um toque aqui de uma coisa muito importante. Pastor Lauro, nós falamos desse ambiente de cura, de restauração espiritual, mas nós entendemos perfeitamente que existem muitas ferramentas nesse novo tempo e nessa nova sociedade que é necessário dentro das comunidades para que nós possamos trazer respostas às demandas emocionais de todos. Nós estamos preparando pessoas que estão sendo treinadas na área da psicologia, que estão se formando, e dentro desse projeto do Novo Templo, nós teremos psicólogos na igreja para poder atender. E o meu sonho, quando eu falo de uma igreja acolhedora, é mais do que um abraço e um sorriso. É um acolhimento dentro das demandas emocionais, psíquicas, sociais, que cada família necessita. Por exemplo, uma família que tem um filho, às vezes, que tem uma tendência homossexual. A igreja, ela tem que ser ambiente acolhedor para que esse menino se sinta seguro e acolhido. Agora nós vamos saber separar o que é um ambiente acolhedor, o que é um ambiente inclusivo. A nossa igreja não é uma igreja inclusiva, nós somos uma igreja acolhedora. Como nós estamos em um mundo muito transformado, nós temos muitas famílias com dificuldades. Por exemplo, famílias que têm crianças que têm síndrome de autismo. Quando eu falo desse ambiente acolhedor, nós temos que acolher essa mãe dentro das demandas também emocionais dela. Porque ela chega, eu preguei, nossa, como a palavra falou no meu coração. Só que ela volta para casa e fala, tudo bem, eu sei o que eu preciso fazer, mas a pergunta é como eu vou fazer. E se Deus permitir, se Deus abençoar, na nossa nova construção, nós teremos uma clínica chamada Clínica da Alma, onde nós teremos profissionais para atender essas demandas, para que essas pessoas possam se sentir acolhidas, cuidadas e amadas e vivendo em comunhão dentro dessa família chamada igreja. Em nome de Jesus. Amém. E o sonho vai se concretizar em nome de Jesus. Amém. Pastor Silas, muito obrigado pela presença do senhor com a gente aqui hoje. Em breve, quero que o senhor esteja novamente aqui, um novo assunto, um novo tema, para a gente possa debater. Dani, muito obrigado pela sua presença juntamente com a gente aqui. E a você que nos acompanhou hoje, se você está com a gente, compartilhe
essa live, esse material com seus amigos. Se inscreva no canal da igreja, curta lá para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse trabalho, né? Que esse trabalho não é um trabalho só para nós aqui da nossa igreja, mas que pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, ter um direcionamento na sua vida, na sua comunidade, que ela possa usar esse material e ser preenchida pela palavra de Deus. Eu quero nesse momento orar, mas hoje eu não vou orar, eu vou pedir para que o pastor Silas, em honra a ele, que é o pastor titular da nossa igreja, possa fazer o encerramento com a oração. E na semana que vem nós estaremos aqui com um novo assunto muito importante. Esteja com a gente, vai ser um assunto muito interessante, que você esteja nos acompanhando e até a próxima semana, mas antes, a oração com o nosso pastor. Amém. Vamos orar. Quero agradecer a minha esposa de estar aqui comigo hoje, agradecer a Fernanda, Lauro, quero agradecer o pessoal da mídia, que está ali toda a equipe nos ajudando aí. Amanhã nós temos culto da vitória e tem outro detalhe, hein? Um lance aqui para você. Outubro, o mês inteiro, eu vou tratar de assuntos, uma série de mensagem especial voltado para as famílias. Outubro inteiro eu vou só ali pegar a família. E todos os nossos cultos serão presenciais e serão transmitidos. O pastor Lauro vai estar comigo pregando nesses cultos e você será o nosso convidado, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. E não importa o momento, o conflito, a situação que você está vivendo. Eu creio no poder da oração e no milagre do Senhor. Pai querido e amado, eu quero nessa noite te agradecer por esse momento maravilhoso, onde nós paramos para refletir o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Sobre essa relação família-comunidade. Que nós possamos ter uma leitura correta do momento que nós estamos vivendo. E se nós não temos, que o Senhor possa preparar pessoas para nos auxiliar e nos conduzir na construção de um ambiente que possa glorificar o teu nome e edificar famílias. Quero te agradecer por toda a liderança da nossa comunidade, que tem se dedicado como um braço, como um membro dessa família cristã, num processo de restauração, crescimento constante das famílias e individualmente falando de cada um. Te agradecemos pela nossa comunidade, te agradecemos pela igreja, te agradecemos por todas as igrejas da nossa cidade, que cumpre um papel exponencial de milagre, de restauração e de reestruturação das famílias, que é um projeto de Deus. Eu quero abençoar todas as famílias da nossa cidade, não importa a religião, católicos, espíritas, protestantes, não importam, porque a família, ela é uma instituição sagrada e nós podemos unir as nossas forças, sim, para edificar uns aos outros e crescer e participar do crescimento uns aos outros, compartilhando experiência, convivência, amor, carinho e compaixão. Abençoamos e te agradecemos essa noite por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E se Deus quiser, quando o pastor Lauro me convidar, estarei aqui com outro assunto para a gente poder bater papo aqui. Um abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus.